mobilidade, ciência, educação, inovação, saúde. Tudo que faz a diferença. Podcast Isso que Importa, com Alexandre Bueno. Olá, meus amigos. Começa agora mais um podcast Isso que Importa, aqui da Rádio Nova Onda FM. Hoje eu vou conversar com um grande amigo meu, bailarino, coreógrafo, ator, vereador em seu segundo mandato em Mojimirim pelo PSDB, nosso querido Alexandre Sintra, que como vereador trabalha muito para o terceiro setor, para as entidades assistenciais e para a infância, juventude e a cultura de Mojimirim. Alexandre, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Isso que Importa da Nova Onda. Alexandre, eu que agradeço o seu convite e toda a sua equipe. Um prazer estar aqui, ter acompanhado o podcast e fico muito honrado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Alexandre, a gente sabe que você começou a trabalhar muito cedo. Bem cedo, na sua infância, você começou a trabalhar. Conta pra gente como foi essa sua experiência de trabalho, como é que foi tudo isso pra sua vida. Bom, eu acho que o trabalho faz parte da minha vida. Eu não me lembro criança sem estar trabalhando. Comecei entregando jornal aos 8 anos de idade. O jornal A Coluna, do Rui Mota e do Clodomar Tavares. E na sequência fui trabalhando, fazendo algumas coisas pequenas, quando eu entrei na Guarda Mirim, na gestão do Pedro De Vito. Entrei num dia, Alexandre, e no dia seguinte, no mesmo dia, aliás, já fui trabalhar e fui direto para a papelaria oficial. Lá foi a minha porta de entrada pro comércio, né? Foi o primeiro trabalho meu. E eu lembro da alegria, do entusiasmo meu com aquele trabalho, né? Através da Guarda Mirim. Meu irmão já tinha um histórico com a Guarda Mirim. E quando eu vou para a Guarda Mirim, eu tenho essa felicidade de trabalhar na papelaria. Conheci o seu Chico Pérez, que foi o meu grande mentor, a pessoa que me apresentou realmente o trabalho, como que é o comércio, né? Ele com tanto tempo de experiência no comércio. E foi ali que tudo começou. Foram 16 anos na loja, né? Eu entrei como guardinha e saí como gerente. Tradicional papelaria oficial, onde você trabalhou por 16 anos. 16 anos. O que esse trabalho na papelaria oficial te trouxe de experiência para sua vida, de formação, para sua vida pessoal e profissional? Alexandre, eu falo que tudo que hoje eu sou resultado de muita coisa. Eu sou resultado do terceiro setor, eu sou resultado de entidades assistenciais, eu sou resultado do comércio, eu sou resultado de mulheres que influenciaram muito na minha vida, a começar pela minha mãe. E o comércio me trouxe uma coisa muito bacana, o contato direto com as pessoas. Essa coisa de você estar com um balcão entre você e uma pessoa era apenas um balcão. Porque o atendimento, o seu Chico, ele reforçava muito isso. Nós temos que, a gente não pode ter, tudo bem que a gente não tenha o produto, mas o atendimento a gente tem que ter. E isso ficou uma coisa que me marcou muito. E eu entendi aquilo muito bem, e eu levei isso para minha vida. Eu acho que essa coisa de eu sempre procurar saber quem são as pessoas, eu não consigo conversar com uma pessoa por muito tempo sem saber o nome dela. Eu pergunto. Que muitas vezes a gente está numa situação que as pessoas sabem quem a gente é. E eu detesto falar com alguém sem saber o nome dela. Então eu pergunto, qual é o seu nome? É da papelaria. Eu trago isso para a minha vida. Sim. Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. E a loja me trouxe uma coisa muito bacana, que é também essa liberdade que tem. Eu não me vejo em situações nenhuma de nervosismo em lidar com pessoas. Isso eu levei para o estúdio de dança, eu levei para o palco, eu levei para a faculdade, eu levei para o meu trabalho atual hoje na Câmara Municipal e no Clube Mogiano. Então, o comércio foi a minha grande escola, onde realmente eu startei esse contato, gostar de pessoas, gostar de lidar com pessoas, foi através do comércio. E a gente sabe, né, Alexandre, quando criança, você e alguns integrantes da sua família, vocês frequentaram o Centro Educacional, sim, o Lar Aninha, sim. a Guarda Mirim. Sim.
Como que foi essa experiência de vida para você e no que isso influenciou essa defesa tão aguerrida que você tem hoje como vereador no terceiro setor, nas causas sociais? Isso até um pouco me emociona, porque as entidades sempre foi um braço dentro da minha família. Porque, na verdade, veio para ajudar minha mãe. A minha empregada doméstica não tinha onde deixar os seus filhos. E as entidades existiram para isso, né? Para ajudar. Enquanto ela trabalhava, eu estava ali, sendo cuidado, acompanhava meus estudos, me alimentava, né? Recebia as orientações que tinha que receber. E toda a minha família passou por isso. Somos em 4 em casa, os 4 filhos da dona Maria Helena passaram por isso. Então eu tenho um carinho muito grande. Quando eu falo disso, eu lembro de pessoas que me marcaram muito. A gente percebe quanto você fica emocionado, né? Porque foi uma parte da sua vida que te trouxe até aqui hoje, te formou essa gratidão, né? Pessoas que me marcaram muito. Eu sou muito grato a todos pela pessoa que me tornei, e quando encontro com eles, eles fazem questão de deixar claro da alegria de me ver nessa situação onde eu estou hoje, onde eu cheguei. E é muito gostoso essa troca. Eu só tenho uma gratidão imensa. Isso ajudou muito a minha mãe poder trabalhar com tranquilidade para levar o alimento, o sustento para dentro de casa, cumprir com os compromissos dela. E a gente também não abandonamos nada disso. Através disso, a gente também... Eu entendi muito cedo que eu tinha que estar ali, que tinha que ser um bom aluno na entidade, e ao mesmo tempo tinha que ser um bom aluno na escola. Eu sempre tive um cuidado muito grande com a escola. Eu sempre gostei muito de estudar. Sim. Então, esses lugares todos onde eu e meus irmãos passaram, que foi a Casa da Criança, o Lar Infantil Aninha, o SEB, o Centro Educacional, são lugares que se eu voltar, queria voltar 1000 vezes para poder agradecer essas pessoas. Hoje você faz isso, né, como vereador. Você é vereador pelo PSDB. Sim. No seu segundo mandato, caminhando para o terceiro. Sua primeira eleição para vereador foi em 2016. Sim. Como isso tudo começou? Da onde surgiu esse impulso de você começar essa carreira pública? Na verdade, tudo começou quando eu saio da papelaria. Eu já estava trabalhando com dança e teatro, e eu já comecei também a entrar um pouco no universo da moda. E aí eu tinha feito alguns desfiles, algumas campanhas publicitárias, e eu fui chamado para fazer uma campanha para a Sintra, para a cervejaria Sintra. E eu fui fazer essa campanha, era uma seleção de modelos, eu passei, por coincidência, o mesmo sobrenome, mas não foi nada disso. Eu queria uma pessoa, talvez, com a minha aparência, com o meu perfil, e deu tudo certo. Foi quando eu saí da papelaria para ir trabalhar com publicidade, com comunicação, uma coisa que eu gosto bastante também. Fui trabalhar com o Roberval Battaglini. Do Roberval, fiquei 2 anos com o Roberval na agência, na Estúdio B, RBB. Aí eu já fazia teatro, e a Silene Reis era a minha diretora de teatro. E foi tudo quando começou, né? Ela estava trabalhando no Centro Cultural. Naquela ocasião era a administração do Dr. Paulo de Oliveira e Silva. E a Silene me chamou, falou: eu preciso de uma pessoa para trabalhar comigo que tem o seu perfil. Eu falei assim, mas eu não entendo nada disso. Eu falei assim, não, eu preciso do seu perfil. Aí aceitei, saí da agência e fui para lá. Quando a gente termina a gestão do Paulo, o prefeito Carlos Nelson Bueno, seu pai, ele é eleito o novo prefeito da cidade, e ele resolve ficar apenas com uma equipe, de toda a equipe da cultura. E a Silene fala para ele, fala assim, ele chama a Silene para conversar, a Silene vai conversar com ele e fala: eu só fico se os meus meninos ficarem. Esses meninos eram o Lúcio e eu. Eu falo: quem são os seus meninos? Aí ela fala da gente pro seu pai, e ele falou: por favor, me manda o currículo deles. A gente foi enviado o currículo pro teu pai, e ele fez uma entrevista com a gente, ele mesmo. Foi entrevistado pelo Carlos Nelson. Ele que me entrevistou.
E aí, na ocasião, ele falou assim, a Paula te conhece. Eu falei, por causa da dança, né? Eu falei, sim. E aí, nós entramos na gestão do prefeito Carlos Nelson Bueno. Foi também um momento que a cultura ganhou uma força muito grande, porque até então a cultura era uma divisão da educação. Existia o Departamento de Educação e Cultura, o famoso DEC. Quando o Carlos Nelson entra, ele cria o Departamento de Cultura e Turismo. Ele tira a cultura da educação e tira o turismo do esporte, que era o antigo diretor. Sim. Cria-se o DCT, o Departamento de Cultura e Turismo. E aí a cultura tem um crescimento absurdo. A gente cresce muito nesse momento. A gente passa a ter uma agenda cultural mais ativa, é feita a abertura de concursos públicos para contratar monitores de dança, teatro e artes plásticas. A gente consegue atender todas as regiões da cidade. Ao mesmo tempo que a gente atende a região da cidade, a gente consegue fazer os projetos descentralizados, de levar cultura a todo canto da cidade. A gente conseguiu fazer isso. E nesse momento surgem as grandes festas, que foi, na verdade, o 1º de maio. 1º de maio, do Trabalhador. 7 de setembro e 22 de outubro. Foi uma ideia do teu pai, a festa do 1º de maio. Onde usava muito o zerão, né? Exatamente, mas não começou no zerão. A primeira edição, seu pai queria um desfile mostrando a produção comercial, e industrial e agrícola da cidade. Ele sabe da força do agronegócio na cidade, então ele queria um desfile mostrando a produção do agronegócio, da indústria e do comércio. A gente consegue fazer isso timidamente, porque era a primeira vez, e é na Praça Rui Barbosa a primeira edição. Foi o show do Guilherme Arantes. A gente lembra porque o Padre Carlos ficou assustado com o volume de pessoas da Praça Rui Barbosa. Era muita gente. Aí o Padre Carlos conversou com a gente, falou, um evento assim, não tem condições de continuar aqui na praça, né? Vamos pensar num outro lugar. Foi quando seu pai chama a Silene para conversar, e a Silene tem a brilhante ideia de levar isso para o complexo José Geraldo Franco Ortiz, o Zerão. E aí tudo passa a acontecer lá. E a gente tem aí o 1º de maio, o 7 de setembro e 22 de outubro. Seu pai queria não era mais apenas para ter o desfile. Ele achava que era necessário se fazer uma festa no Dia da Pátria. E não apenas no dia do aniversário da cidade. E a gente conseguiu fazer grandes eventos. Assim, foi Fábio Júnior, Toquinho, Nando Reis, Paralama do Sucesso, Vanderleia, Jair Rodrigues. Esse dia foi marcante. O Jair Rodrigues era muito amigo do meu pai. Então, eu lembro disso porque nesse dia eu lembro do seu pai muito feliz. Né? Seu pai sempre ia receber todos os artistas, né? Ele ia até o camarim, conversar com todos, agradecer a presença. E eu lembro a única vez que o seu pai, de todos os artistas, o único artista que seu pai subiu no palco foi o Jair Rodrigues. Seu pai ficou muito feliz. E eu percebi também o Jair muito feliz em ter o prefeito da cidade como fã dele. Foi uma alegria. Nesses 8 anos, o que a gente fez de evento, o que a gente proporcionou de entretenimento, lazer, qualidade de vida para a população de Mojimirim foi fantástico. Porque era uma festa que tinha toda a questão do desfile e tudo mais, mas depois tinha uma prestação de serviço, né, da administração municipal. Sim. Então você tinha ali a parte toda de recreação, todo o setor de alimentação voltado para as entidades assistenciais, mesmo os ambulantes também eram contemplados. Você tinha aferição de pressão, testes de glicemia, bastante coisa ligada à saúde. Muita coisa. Então todos os setores que eram departamentos, todos trabalhavam. Conselho Tutelar, Guarda Municipal, dava um apoio fantástico para a gente. A Polícia Militar, setor de comunicação da Prefeitura, que cuidava disso com muito carinho. A gente tinha um respeito tão grande pela população que a gente tinha um cuidado de comunicar todos os moradores do bairro em volta. Né? Tinha horário para terminar o show? Sim, tinha. As ruas que iam fechar. Então a gente sabia, usava aquele espaço de uma forma muito inteligente e muito respeitosa. Foram 8 anos assim que a gente... Era muito trabalho. Era muito trabalho, a gente entregou muito, mas também percebia um carinho, um respeito e uma satisfação da população incrível. Satisfação de missão cumprida. Missão cumprida. A população acostumou com coisa boa.
ela acostumou com coisa boa. E daí como é que veio a vereança? A vereança começa, na verdade, quando termina a gestão do seu pai. Eu sou formado em educação física e aí eu fui dar aula, né? Acontece uma situação comigo na administração do seu pai que eu não quero nem tocar nesse assunto, que não me faz bem. Sim. Vamos pular essa parte. E aí eu volto a dar aula, foi quando disponível no mercado, né? Eu sou chamado para assumir o setor social e cultural do Clube Mogiano na gestão do Dr. Geraldo Leite. Na diretoria tem o Dr. Cividil, Fernando Zene. Já prestava um serviço bacana lá pro Clube Mogiano, e aí eles me chamaram. Eu entro no Clube Mogiano, começo a trabalhar no clube, assumo esse setor, que estou lá até hoje, são mais de 10 anos, e aí acontece que eu recebo um convite. Eu já era afiliado ao PSDB. Já estava afiliado ao PSDB, recebo um convite, e esse convite, na verdade, surgiu de membros do PSDB. Mas a primeira pessoa que me provocou a essa questão toda de ser vereador ou não foi o seu pai. Que me provocou. Na verdade, quem fez uma leitura há muito tempo atrás, ainda eu trabalhando na papelaria, e olhou e disse assim: o que você acha disso? Uhum. Né? Foi o Pito Sequinato. Pito Sequinato. Há anos, na rua Corte de Parnaíba, estava indo pegar o ônibus. Eu pegava um terminal. Já tinha identificado em você essa vocação, né? Ele falou assim: por que não? Eu falei assim: não sei. E anos se passaram. Anos se passaram e as coisas foram me colocando no caminho, perto de pessoas. Foi quando o seu pai me convidou para ter uma conversa, ele conversou comigo, tudo. E ele falou assim: pensa nisso com carinho. E nessa ocasião, até quando aconteceu isso, é bom eu lembrar, eu termino o mandato do seu pai, o segundo mandato, como diretor, porque a Silene depois sai, eu tenho um período que fica sem a Silene, aí eu assumo, o Luiz Otávio Frito, ele fica um período na cultura, e eu assumo logo em seguida a cultura. E aí, assim que eu assumi, doutor, eu lembro certinho, o seu pai me chama no gabinete para conversar, e a minha conversa com ele é ao lado do Dr. Gilmar Bezerra. Sim. Que era, então, o diretor do departamento jurídico. E aí ele falou assim, pergunta para mim, né? Ele falou assim, vai sair como vereador? Eu me nego. Eu falei, não, eu não quero saber disso. Eu falei, não quero saber disso. Eu falei, você tem que ir, você tem todo o perfil. Eu me nego. Eu falei assim, então tá, então a partir de hoje você não vai ser vereador, então você passa a ser o novo diretor de cultura. Vai dizer que você não quer. Eu falei, isso eu aceito, porque isso eu entendo. E aí começa, eu termino a gestão do seu pai como diretor de cultura. E aí foi quando ele me convidou, passa esse período, né? Ele me chama para ter essa conversa e me provoca novamente essa possibilidade de eu entrar. Aí eu entro, eu lembro que eu fui decidindo quase praticamente no último dia, com muito medo de errar. Até então eu estava no executivo e ia para o legislativo. Eu entendi as estruturas dos 3 poderes. Mas enfrentou esse desafio com cabeça erguida. Enfrentei. E foi bacana, porque desde o momento que eu resolvi entrar, eu tive um suporte muito bacana, né, do partido, do seu pai. Eu tenho que deixar uma coisa aqui registrada, independente de eu fazendo essa entrevista com você ou qualquer outra pessoa, o quanto ele sempre me respeitou. E o quanto eu sempre respeitei ele. E se hoje eu tenho essa postura marcante da minha personalidade firme, é porque realmente, desde o começo, as coisas foram corretas e certas. Corretas e certas. Nada saiu fora do lugar. 2 mandatos. 2 mandatos. Quais são os seus principais projetos e principais leis na Câmara Municipal de Mojimirim até hoje? Alexandre, eu acho assim, que o primeiro momento, nesses 2 mandatos, quase 8 anos, 7 anos e meio, eu falo para você que hoje eu acho que eu sou, de fato, um cidadão. Porque hoje eu conheço como funciona tudo, um cidadão que respeita e ama a sua cidade.
porque não é fácil. Não é fácil. É uma vitrine muito grande, é um teto de vidro, a gente é uma vidraça, a gente é apontado o tempo todo, ao mesmo tempo atacado, ao mesmo tempo não. Mas eu percebo também que vai muito da postura. Nesses 8 anos, as minhas principais ações dentro da Câmara foi me envolver em comissões. Eu entro de cara na Comissão de Finanças e Orçamento, que eu tive um suporte muito grande dentro da Comissão de Finanças e Orçamento, é onde é uma grande escola para mim. Da Comissão de Finanças e Orçamento, eu participei de outras comissões, até que eu fui ser presidente da Comissão das Áreas Sociais, logo no primeiro ano. E eu me incomodava porque não aparecia o nome Cultura e Esporte como nome da comissão. Era a Comissão de Assistência Social, Educação e Saúde. Mas tratava de assuntos da cultura e do esporte. Da cultura e do esporte. Aí fiz um projeto de resolução, né? E esse projeto de resolução eu trouxe para o título da comissão o nome Cultura e Esporte. Então é Comissão Permanente de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura e Esporte. E fiquei 2 anos como presidente e várias ações aconteceram. No ano seguinte também continuei como membro da Comissão de Finanças, né? No segundo mandato, logo no começo do segundo mandato, membro da Comissão de Finanças, na verdade foi como vice-presidente, né? E foi muito bacana, muito bacana. É a comissão que eu mais aprendi a lidar com as coisas da Câmara. Sem falar que essa comissão é responsável por tudo, muito por tudo. Então é muito bacana. Meus projetos, principalmente os meus projetos. Eu tenho um projeto muito bacana que eu acabei de ser aprovado agora, que é um projeto sobre saúde mental, que está acontecendo. Foi aprovado e esse projeto ele precisa ser aplicado e feito através de conscientização para a população no mês de janeiro. Pós-pandemia, eu acho que o que você precisa cuidar, além da saúde física, orgânica, é a saúde mental. E um dos projetos que chama atenção, que eu gosto muito, que é um projeto sobre vandalismo, combate ao vandalismo. É um projeto já do meu do segundo mandato, o começo do segundo mandato. Muito bacana. Tem os projetos voltados para o terceiro setor, projetos voltados para a cultura. Tem um projeto muito bacana também dentro da área de saúde. Então são projetos que eu, apesar de ter esse pilar, essa triangulação de cultura, educação e terceiro setor, eu não deixo de olhar para as outras coisas. Eu não deixo de atuar nas outras coisas. É um olhar mais holístico, né? De todo ser humano, de todo cidadão e a cidade. Exatamente. Eu tenho essa triangulação, mas não deixo de olhar para as outras coisas. Sim. E estando lá dentro da Câmara, a gente percebe muito bem que você realmente não tem que só defender um tipo de assunto, uma região da cidade, uma região da cidade, não. Você tem que falar sobre tudo, você tem que entender sobre tudo e falar sobre tudo, porque a partir do momento que eu entro, eu não sou só o vereador daquelas X pessoas que votaram em mim, dos meus eleitores queridos. Eu sou um vereador de Mojimirim. Sim. E isso que importa. E é importante, é isso que importa. Isso que importa. E é importante você representá-los muito bem em todos os aspectos. Você tem que conhecer tudo isso, porque seu voto faz diferença, né? Faz. Mas com relação ao terceiro setor, como você tem, durante o seu mandato, trabalhado e defendido? Como tem sido esse trabalho de apoio e defesa das entidades do terceiro setor? Alexandre, é uma coisa que eu fui abraçado, né, pelo terceiro setor, eu falo isso, e eu não posso negar aqui, deixar registrado também, que eu aprendi muito até com essa questão do terceiro setor. Quando eu vivenciei, trocamos experiência dentro da vereança com o ex-vereador Gerson Rossi. Né, que é uma pessoa também muito ligada ao terceiro setor. Na ocasião, o Gerson, no meu primeiro mandato, ele foi presidente da Frente Parlamentar. E hoje, eu que sou o presidente da Frente Parlamentar, né? Eu fiz um projeto de lei e hoje eu sou atual presidente da Frente Parlamentar em defesa do terceiro setor. O meu trabalho é direto com todos. O terceiro setor, ele é extremamente importante para a cidade. E a gente também não pode ficar com o olhar só voltado para as entidades. O terceiro setor é sobre tudo, é a relação do poder público com a sociedade civil. Sim.
e como devolver isso em qualidade de vida para as pessoas. Então, a minha ligação hoje com o terceiro setor com as entidades voltada para criança, para idoso, para pessoas que estão se recuperando, né, em relação às drogas, para tudo, em defesa da mulher. Sim, sim. E o terceiro setor é muito bacana também porque ele tem uma ligação muito forte com os conselhos municipais. Os conselhos e os fundos. E os conselhos é uma coisa ligada ao Ministério Público. Então, hoje, eu me sinto muito, assim, conhecedor do assunto, porque eu mergulhei realmente dentro das informações. Hoje eu entendo a importância de um conselho municipal, a importância de um fundo municipal, o porquê disso tudo dentro das entidades do terceiro setor, o que isso é benéfico para eles. Meu trabalho hoje, por exemplo, eu posso dizer para você, sem qualquer modéstia, eu sou vereador que trouxe mais recursos para as entidades assistenciais. E isso somando o primeiro e o segundo mandato, e também de primeiro e segundo mandato isoladamente, foi o que trouxe mais recursos para as entidades assistenciais. E esse recurso eu consegui através de uma parceria muito bacana com o deputado federal Carlos Sampaio, né, que é um parceiraço meu, chamo até ele de padrinho, porque não tem uma vez que eu vou ao encontro dele, levo os projetos das entidades em mãos, em que ele fala, vamos apoiar esse projeto, vamos apoiar esse para uma outra ocasião, e para todos ele te dá uma resposta e te atende. Para tudo. Na medida do possível, sempre é atendido. E não é só isso, Alexandre. Eu acho que o trabalho meu, ele também avança nas questões de pensar em infraestrutura, né, da cidade, a infraestrutura voltada para a região da zona rural, das estradas rurais, Sim. da área de saúde. Aconteceu uma coisa muito bacana, eu preciso até deixar registrado aqui. A gente tinha um recurso, consegui para ele, para atenção básica. Era mais de R$500 mil. E esse dinheiro era para atenção básica, mas existia uma necessidade de comprar novos exames, porque as cirurgias pararam na pandemia. Sim. Então não tinha como as pessoas voltarem a fazer a cirurgia sem novos exames. Então precisou de tudo isso. Fui procurado, né, pela Secretaria Municipal de Saúde para fazer essa troca de indicação. E eu entendi, fiz a troca. Aí inclusive consultei, ele falou assim, a indicação é sua, você faz o que você quiser. Na consulta que eu fiz, ele fez questão de acompanhar. A gente conseguiu comprar exames de alta tecnologia, de alta definição de imagem no Hospital 22 de Outubro. Sim. Na ocasião, até eu lembro quando a gente foi, na verdade, divulgar a compra desses exames, o quanto ia voltar para a população em qualidade, para que elas pudessem fazer as suas cirurgias. Eu fui, na verdade, participei desse evento de lançamento disso, né, com o falecido Dr. Raj. E o Dr. Raj, na ocasião, ele estava muito feliz em poder ser o Hospital 22 de Outubro, hospital da cidade, que ia prestar esse serviço. Essa parceria com o município para atender a população. Né? E eu só consegui fazer isso graças à emenda parlamentar do deputado federal Carlos Sampaio. Foi uma coisa bem bacana e isso devolveu para a população dignidade dela conseguir ter um exame atualizado e conseguir fazer a sua cirurgia. Isso é muito bacana. Me deixa muito feliz. Muito feliz. Agora, cultura. Ele sabe que você é uma pessoa que é uma referência em Mojimirim quando se fala de cultura. E a gente sabe o quão a cultura é importante. Mas para o Alexandre Sintra, ator, bailarino, coreógrafo, diretor de cultura, vereador, qual a importância que você vê da cultura para um município como Mojimirim? Tudo. Ela é tão importante quanto a educação e saúde. Seu pai já dizia isso. Eu lembro dos vários discursos. Falei assim, uma pessoa, tanto que por isso que ele acabou investindo bastante em cultura, né, transformando em departamento. Quando ele falava sobre cultura, inclusive é um homem culto, que lembro dele gostar muito de ler, né, sempre gostou muito de ler. A pessoa, quando tem cultura, é uma pessoa com mais informação e ela consegue, na verdade, ter uma qualidade de vida melhor.
Então ela vai buscar saber o que ela tem que fazer para ter uma saúde melhor, ela vai se cuidar mais, ela vai ter uma saúde mental melhor. Então a cultura ela é tão importante quanto. O porquê da cultura é tão importante, muito importante quanto a educação? Porque faz parte da informação, conhecimento. Né? A cultura gera conhecimento. Eu sou fruto de cultura, eu sou resultado de cultura. Cultura e terceiro setor. É nítido isso na minha vida. Eu não sei fazer outra coisa a não ser por esse viés. Sim. É isso que me move até hoje. E eu não assim, eu penso numa cidade, quando ela oferece, ela oferta, né, qualidade de vida, programação cultural, diversidade de programação em lazer, ela tem um povo mais feliz, uma cidade mais feliz, uma cidade mais colorida, vibrante, feliz. Então a cultura tem esse papel de deixar as coisas muito mais claras, porque exerce qualquer pessoa, seja através das artes plásticas, da música, da comunicação, do teatro, da dança, a reflexão do próprio ser humano. Sim. É esse o papel da cultura. Ele é obrigado a refletir sobre ele mesmo. Isso. A cultura tem isso. Então por isso que eu vejo essa conexão muito grande com a educação. Sim, é muito importante para a formação de um cidadão. Muito, muito, muito. Você só conhece uma pessoa, né, uma cidade, uma civilização, através da história, através da cultura daquela gente. Sim. É isso. Alexandre, eu quero agradecer esse seu tempo que você disponibilizou para a gente. É uma gratidão enorme tê-lo aqui conosco no podcast Isso Que Importa. Você tão atuante na sua área cultural, como bailarino, ator, coreógrafo, e principalmente também um vereador muito atuante na Câmara de Mojimirim. Então eu quero agradecer esse tempo que você teve aqui no Isso Que Importa, da Rádio Nova Onda. Obrigado, quero deixar a Casa Nova Onda e o podcast Isso Que Importa sempre à disposição de você. E gostaria agora que você quiser dar a sua mensagem para o cidadão de Mojimirim, dar sua mensagem para a juventude de Mojimirim. Fique à vontade. Que bom que você tocou no assunto juventude. Eu sou o vereador responsável pela criação do Conselho Municipal da Juventude. No primeiro mandato, e na ocasião quando fiz a audiência pública para falar da criação do Conselho, eu contei com a presença do seu pai, eu não posso deixar de registrar. E eu fui provocado, não posso esquecer de dizer isso, pela Tarcísio Amazon e pela Estela Amazon, através do ICA. A provocação surgiu através deles, mas eles me procuraram para que eu fosse o vereador responsável pela criação do Conselho Municipal. Bom, eu quero te agradecer a toda a sua equipe. Parabéns por esse espaço. Eu acho que é mais um canal de comunicação muito eficiente, que chega até a população. Tenho acompanhado, vou continuar acompanhando. Né? Estava até conversando com o Givanildo Costa, mais conhecido como Gil Costa. Gil Costa. Costa. Eu sou uma das únicas pessoas que chamam ele de Givanildo. E da importância que é a comunicação. Meu recado para a população é que a população tem que acreditar mais na cidade, nas pessoas da cidade. A Mojimirim tem que olhar para ela mesma. Tem que olhar para ela mesma. Uma cidade bicentenária, ela precisa evoluir e crescer mais. Né? Eu acho que é muito mais do povo. O povo tem que querer uma cidade mais vibrante. Uma cidade que é nosso papel. A gente está localizado numa região fantástica. Fantástica. Estrategicamente. Olha a importância histórica dessa cidade. A gente precisa realmente estar mais no olho do furacão dos acontecimentos da Baixa Mogiana. Essa é a minha opinião. Então que a população possa cada vez mais participar, né? Como população mesmo, tem interesse nos assuntos, desde o transporte público, segurança pública, saúde, a merenda, as unidades básicas, elas têm que se interessar por isso. Porque eu vejo muito interesse, a pessoa consegue saber me falar a tabela do Campeonato Brasileiro, né, completa, mas ela não sabe falar quem são os vereadores da cidade. Sim. Isso é uma judiação. Nos dias de hoje, com a tecnologia na palma da mão, você não conhecer quem são os vereadores, que são as pessoas que representam você, que fiscalizam a cidade em seu nome,
Isso é preocupante para mim. Me preocupa muito. E deixo um convite para a população, frequentem a Câmara Municipal de Mojimirim. Toda segunda-feira a gente está lá, às 18h30, para falar de assuntos que mexem com a sua vida, com a vida da tua família. Que vai desde transporte público, segurança pública, saúde, estradas rurais, tudo que interfere diretamente na sua vida. Então, a Câmara é a casa do povo de verdade, as portas estão abertas, mas esse povo tem que estar dentro da Câmara, sabendo do que está acontecendo, tá bom? Esse é o meu recado para vocês. Esse foi mais um episódio do podcast Isso Que Importa, aqui da Rádio Nova Onda FM. Hoje eu pude bater um papo muito gostoso, muito emocionante, inclusive, com meu grande amigo Alexandre Sinta, meu xará. Um grande abraço.